Que cena linda para a gente começar esse vídeo, não é mesmo? Vocês acabaram de observar uma imagem captada por satélite, mostrando toda a extensão do Rio Nilo. 6.700 quilômetros de água que cortam vários países africanos, que nasce na região da Etiópia, Sudão e Uganda e vai seguindo seu curso até desembocar lá no Mediterrâneo, próximo à cidade do Cairo. Gente, é fascinante observar pelo alto tudo isso, não é verdade? E hoje nós vamos inaugurar aqui nesse canal um estudo sobre a civilização egípcia. Tenho certeza que você também gosta de estudar o Egito Antigo, né? Para quem é historiador, se deleita ainda com os mistérios, não só da história, da filosofia, mas também da mitologia para falar dessa civilização. Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal História em Perspectiva. Hoje a aula é para falar sobre a origem histórica e mitológica do Egito Antigo. Realmente o Egito é uma dádiva do Nilo. Parafraseando aqui o historiador grego Heródoto de Licarnasso, que teria vivido por volta do século IV a.C., ele pôde constatar de perto tudo isso que a gente está observando hoje por satélite. Ele fez várias viagens ao Egito e pôde observar as pessoas colhendo, cultivando, plantando, tudo isso por conta das cheias do Rio Nilo, que dava vida a essa civilização. Estamos falando de uma região do Nordeste africano, uma região que é de deserto, estamos falando do Saara. Gente, o Nilo é como se fosse um oásis no meio do deserto. Era o que dava vida a essa poderosa civilização. O Rio Nilo era visto como uma divindade, justamente porque ele trazia toda a vida. Além das suas divindades maiores, como Deus Ra, o Sol, nós temos aí que reverenciar o Rio Nilo. E olha, importante dizer que no início de julho, no nascer de uma estrela chamada Sótis, do Egito, mas é a nossa Sírius da astronomia moderna, nós temos aí, no início de julho, o início das cheias. Como eu falei para você no início, Etiópia, Sudão, Uganda, esses países onde está a nascente do Rio Nilo, nós temos aí o início das suas cheias por conta de chuvas de monções. Nós temos aí essas chuvas acumuladas e essas chuvas vão acumulando e unindo vários rios para fazer com que o Rio Nilo siga o seu curso e desemboque aqui no Mediterrâneo. Veja, estamos falando de cordilheiras, ou seja, estamos falando dessa região mais ao sul do Egito, é a região do Alto Egito, porque aqui é a nascente, aqui é onde há as cordilheiras, por isso tem esse nome. E aqui a região norte do Egito é chamado de Baixo Egito. Então, para começar, é importante essas nomenclaturas. Então, olha, o Egito só pôde nascer como civilização e influenciar várias civilizações no mundo graças à importância desse rio. No período final da cheia, que acontecia em novembro, o rio ele ia tomando o seu curso normal, mas as margens ficava repleta, cheia de humus, um poderoso fertilizante orgânico que era utilizado para a produção agrícola e que deu toda a sustentação, toda a base de alimento que os egípcios precisavam naqueles momentos. Então, mesmo numa região de deserto, os egípcios eles tinham um oásis a todo tempo e eles organizavam o seu calendário a partir da própria prática agrícola. Então, tão importante a gente estudar essa história, mostrando para vocês a importância do Nilo. Mas agora, falar de origem histórica é falar de como todos esses nomes se unificaram. Lembrando que havia algumas cidades ao norte, chamada de Baixo Egito, principalmente Buto, Gizé e Mênfis eram as principais, e na região sul, essa região chamada Alto Egito, a região das cordilheiras, nós temos aqui Tebas, Tinis e a capital Hieracómpolis. Nessa capital existia um monarca, um líder importante, o líder dos nomos, nomarca. Ele era chamado de Menés, e ele utilizou a sua liderança para unir os reinos do sul para fazer uma guerra contra o norte. E ele foi vitorioso. Menés, depois de fazer essa guerra vitoriosa, ele conseguiu unificar os reinos, os nomos do norte e os nomos do sul, fazendo aí a unificação do Egito. Então nós temos agora a era histórica, a história política do Egito Antigo, sendo Menés o primeiro faraó. Essa história que eu acabo de narrar são os aspectos históricos.
Isso vem de um documento de um sacerdote do século III a.C. chamado Maneton. E esse sacerdote ele pôde registrar toda a história desde a primeira dinastia até a 30ª dinastia. Existe também uma narração mitológica para falar da unificação dos reinos. Osíris era o grande faraó, o primeiro de toda a história do Egito Antigo. E Osíris, ele governava com sabedoria todas as regiões, todos os nomos, unificando o Alto e o Baixo Egito. Ele governava tudo isso ao lado da sua esposa, sua amada Ísis. Mas só que ele tinha um irmão muito invejoso, que a todo custo queria tirar o seu governo. Sete, o nome dele. Sete era tão invejoso que ele preparou um banquete em homenagem a Osíris. E durante a festa, durante a celebração, as pessoas dançando, se divertindo, ele fez uma espécie de brincadeira dizendo que quem coubesse no exato comprimento de um caixão, um sarcófago que ele deixou no meio do pátio onde estava acontecendo a festa, receberia um prêmio. Osíris, ele foi participar da brincadeira e lógico que tudo já estava meio que orquestrado, tudo já estava trabalhado para que Osíris participasse de tudo aquilo. Quando Osíris entrou no sarcófago, Sete seus homens, o seu pequeno exército, blindou aquele caixão e ele matou o seu irmão. Ísis ficou desesperada à procura do seu marido, do seu esposo, e ela conseguiu encontrar. E ela conseguiu fazer um ritual para ressuscitar Osíris. Quando Sete descobriu, ele foi de novo ao encontro de Osíris e, de uma forma agora muito pior, ele decepou 42 partes do corpo de Osíris e foi colocando em várias regiões, várias cidades. Ele pensava que a Ísis não ia conseguir recuperar tudo isso. Mas, com a ajuda de Anubis, Ísis foi juntando cada parte de Osíris, montando o corpo. Anubis, que é um dos deuses que compõem o mundo dos mortos do Egito Antigo, vai receber agora Osíris. Ele não teve a vida novamente, mas ele vai agora, em alma, habitar o mundo dos mortos e vai ser um dos governantes do mundo dos mortos. Sete continuou o governo, mas só que Ísis e Osíris tinham um filho chamado Horus. Horus, muito conhecido na mitologia egípcia, vai organizar o exército deixado pelo seu pai e vai vencer o seu tio Sete, sendo o primeiro grande faraó egípcio. Então tá aí a unificação do Egito Antigo a partir do ponto de vista mitológico também. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade, vale a pena consultar essa história. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. Vamos estudar o Egito Antigo. Um abraço e até a próxima aula.